Durante a Guerra Fria, Estados Unidos da América e União Soviética acumularam um grande número de armas nucleares. Na década de 1960, os Estados Unidos tinham mais de 31 mil armas prontas para uso, liderando em números absolutos. A União Soviética superou os Estados Unidos da América nos anos 1970, alcançando mais de 40 mil armas russas em 1987. Décadas após a Guerra Fria, a dissolução da União Soviética e acordos de não proliferação, essas estatísticas caíram para níveis mais razoáveis. Mas a ambição da China de se tornar a próxima potência mundial a levou a se tornar uma participante tardia, porém importante. A potência militar crescente tem centenas de armas nucleares. Isso significa que os Estados Unidos da América precisam lidar com dois grandes inimigos geopolíticos já confirmados com armas nucleares. Então, vamos analisar como os arsenais nucleares dessas três potências se comparam, as possíveis projeções de uma guerra nuclear entre eles, assim como o que pode e deve ser feito para evitá-la. Vamos começar pelos Estados Unidos, que mantém um dos arsenais nucleares mais avançados e diversificados do mundo. De acordo com a Federação de Cientistas Americanos, os Estados Unidos da América possuem aproximadamente 3.700 ogivas em seu estoque nuclear para serem lançadas por aeronaves e mísseis balísticos. Dessas, cerca de 1.770 estão implantadas, ou seja, prontas para serem lançadas, com outras 1.930 em reserva. Surpreendentemente, isso torna os Estados Unidos da América a segunda maior potência nuclear do mundo, atrás apenas da Rússia. A espinha dorsal da dissuasão nuclear terrestre dos Estados Unidos é, sem dúvida, o míssil balístico intercontinental, Minuteman III. A Força Aérea dos Estados Unidos da América mantém 400 desses mísseis em silos subterrâneos espalhados pelo Colorado, Montana, Nebraska, Dakota do Norte e Wyoming. Cada míssil leva até 3 ogivas nucleares e alcança mais de 6.000 milhas, podendo atingir a maioria dos alvos na Terra a partir dos Estados Unidos da América. Vale destacar que isso significa que a Força Aérea dos Estados Unidos pode, em teoria, lançar 1.200 ogivas nucleares a qualquer momento. Suspeita-se, porém, que cada míssil possua apenas uma ogiva implantada. Para ampliar o alcance e a efetividade de uma possível barragem de mísseis em novembro de 2025, o Comando de Ataque Global da Força Aérea dos Estados Unidos da América testou o lançamento de um Minuteman III desarmado na base da Força Espacial de Vandenberg, Califórnia. O míssil percorreu aproximadamente 6.760 quilômetros através do Oceano Pacífico antes de atingir seu alvo no local de testes de defesa contra mísseis balísticos Ronald Reagan, nas Ilhas Marshall. Este teste, designado Grupo de Trabalho 254, foi particularmente significativo porque foi realizado utilizando o sistema de controle de lançamento aerotransportado a partir de uma aeronave E-6B da Marinha. O E-6B é um sistema de comando reserva que garante o lançamento de armas nucleares dos Estados Unidos da América se os centros de comando em terra forem destruídos. Durante um ataque inicial inimigo, o general S. L. Davis, do Comando de Ataque Global da Força Aérea dos Estados Unidos da América, destacou a importância desses testes. Ao modernizarmos para o sistema de armas Sentinel, devemos manter a prontidão da frota Minuteman III. Mas os mísseis terrestres são só um dos pilares da tríade nuclear dos Estados Unidos da América. O pilar baseado no mar consiste em 14 submarinos de mísseis balísticos da classe Ohio, cada um capaz de transportar 20 mísseis Trident ICI com múltiplas ogivas. Esses submarinos oferecem a máxima capacidade de sobrevivência. Eles podem permanecer escondidos sob o oceano por meses, praticamente indetectáveis, prontos para lançar um contra-ataque devastador. Mesmo que as forças terrestres dos Estados Unidos sejam destruídas, ainda existe o pilar das bases aéreas. Isso anteriormente incluía os bombardeiros B-52 Stratofortress e B-2 Spirit Stealth, capazes de lançar bombas gravitacionais nucleares e mísseis de cruzeiro. Os Estados Unidos também desenvolveram o B-20 e um Raider, um bombardeiro stealth de próxima geração, que será capaz de penetrar nos sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo. Vale notar que enquanto há apenas 19 bombardeiros B-2 em operação nos Estados Unidos da América, estimativas apontam que as forças americanas poderão adquirir cerca de 100 B-21 nos primeiros anos, podendo chegar a 200 unidades.
Isso permitiria à Força Aérea dos Estados Unidos da América combinar armas nucleares e não nucleares e formar esquadrões de bombardeio devastadores, se necessário. A existência de vários sistemas faz com que os Estados Unidos estejam sempre tentando modernizá-los. O Minuteman III original está em serviço desde 1970 e deve ser substituído pelo novo míssil Sentinel a partir de 2029. Segundo algumas projeções, o novo míssil deve ser modular e mais econômico a longo prazo, o que idealmente deve ajudar os militares a reduzir os custos de manutenção e tornar o arsenal mais preparado para o futuro. Os Estados Unidos desenvolvem opções nucleares táticas como o Sea Launch, míssil de cruzeiro nuclear, míssil de cruzeiro lançado do mar nuclear, para respostas mais flexíveis. Trump assinou uma ordem executiva em 2025 para criar um sistema de defesa antimísseis tipo Domo de Ferro nos Estados Unidos da América continentais. Isso refletiria o sistema que Israel usa, que ainda não foi testado contra ameaças nucleares. O Domo de Ferro vem sendo alvo frequente de mísseis de longo alcance e drones do Irã desde o aumento do conflito entre Israel e Hamas no fim de 2023. Até agora, Israel tem sido relativamente pouco afetado pelos mísseis e conseguiu repelir ou destruir a grande maioria dos projéteis que chegam. Se o sistema Domo de Ferro dos Estados Unidos da América for desenvolvido, terá que interceptar mísseis mais rápidos que podem explodir no ar e irradiar grandes áreas. Alguns analistas sugeriram que qualquer projeto desse tipo acabará falhando quando colocado diante de cenários da vida real, e que a destruição mútua assegurada ou acordos de não proliferação são a forma mais segura de lidar com armamentos nucleares. Agora, vamos falar sobre a Rússia, que possui o maior arsenal nuclear do mundo e talvez o mais assustador. Ela mantém aproximadamente 4.309 ogivas nucleares em seu estoque, de acordo com o Boletim dos Cientistas Atômicos. Com cerca de 1.720 ogivas implantadas em sistemas estratégicos de entrega e outras 1.500 armas nucleares táticas de vários tipos. Quando você inclui ogivas aposentadas que, paradoxalmente, ainda aguardam desmantelamento. O estoque total da Rússia está em torno de 5.460 ogivas, praticamente mais de 50 a mais do que os Estados Unidos. A Rússia, assim como os Estados Unidos, possui a capacidade de lançar essas ogivas por meio de sua própria tríade nuclear estabelecida. A força russa de ICBMs terrestres inclui cerca de 333 mísseis de vários tipos, RS-18, RS-28 em silos, Sarmet e os móveis, Topol-M e IA e RS. Os lançadores móveis são particularmente preocupantes porque podem ser movidos por todo o vasto território da Rússia, tornando-os extremamente difíceis de serem alvos. Em um primeiro ataque, no final de outubro de 2025, o presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia havia testado com sucesso duas de suas armas nucleares mais exóticas, o drone subaquático Poseidon e o míssil de cruzeiro Buravesnik. O Poseidon, conhecido como máquina do juízo final, é um torpedo nuclear capaz de percorrer milhares de quilômetros submerso antes de explodir perto da costa inimiga. Segundo estimativas, explodir um Poseidon na costa leste dos Estados Unidos da América poderia cobrir cidades próximas com detritos radioativos, tornando-as quase inabitáveis. Putin afirmou que o teste marcou a primeira vez que a unidade de energia nuclear da arma foi acionada com sucesso após o lançamento a partir de um submarino. O Buravesnik, ou Skyfall, é outro míssil de cruzeiro que teoricamente pode voar por horas ou até dias antes de atingir seu alvo. Isso é possível graças ao míssil possuir um reator nuclear ativo para propulsioná-lo, permitindo que ele circule a Terra, se necessário, e atinja o alvo. O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, afirmou que o míssil percorreu 8.700 quilômetros e permaneceu no ar por 15 horas durante o teste. O Serviço de Inteligência da Noruega confirmou que o teste ocorreu em Novaya Zemlya e que o míssil voou significativamente mais tempo do que antes. O míssil está em desenvolvimento desde 2016 e o ciclo de iteração de 9 anos parece tê-lo levado à capacidade operacional. Esses dois mísseis e outros projetos visam ameaçar os Estados Unidos com superioridade numérica. O plano da Rússia parece ser lançar o máximo de mísseis de vários ângulos
para tentar sobrecarregar os sistemas de detecção e defesa inimigos. Mas o que torna o arsenal nuclear da Rússia mais preocupante é o fato de que a liderança russa tem demonstrado disposição em recorrer à ameaça de usar essas armas, por desentendimentos menores. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, autoridades russas têm feito ameaças nucleares quase todos os meses. Já foram documentados mais de 50 casos dessa retórica nuclear por líderes russos. As ameaças começaram antes mesmo do primeiro tanque cruzar a fronteira no dia da invasão. Putin alertou que qualquer um que tentasse interferir enfrentaria consequências que vocês nunca viram em sua história. 3 dias depois, Putin ordenou que as forças nucleares da Rússia entrassem em prontidão especial de combate, que é um estado elevado de alerta, em setembro de 2022, enquanto as forças ucranianas lançavam contraofensivas bem-sucedidas. Putin declarou que a Rússia usaria todos os meios à sua disposição para defender seu território, o que foi amplamente interpretado como uma ameaça nuclear, e forçou a OTAN a reconsiderar o envio de armas mais modernas para a Ucrânia. O ex-presidente Dmitry Medvedev fez ameaças ainda mais explícitas, sugerindo que a Rússia poderia usar armas nucleares contra a Ucrânia até junho de 2023. A Rússia confirmou que estava implantando armas nucleares na Bielorrússia, marcando a primeira vez que a Rússia estacionou armas nucleares fora de seu território desde o colapso soviético. Em novembro de 2024, Putin aprovou uma nova doutrina nuclear que, segundo especialistas, reduz o limite para uso de armas nucleares, permitindo que a Rússia use armas nucleares contra ataques convencionais de um estado não nuclear apoiado por uma potência nuclear. A Rússia também foi gravemente afetada pela guerra na Ucrânia. A Operação Teia de Aranha eliminou o componente aéreo da tríade nuclear russa em 2025, contrabandeando drones através da fronteira e até as bases aéreas de Belaya e Orlênia, que ficavam a centenas de quilômetros da fronteira entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia atacou diretamente os bombardeiros nucleares da Rússia. Segundo algumas estimativas, cerca de 20% da frota foi danificada pelo ataque, enquanto a escala real da destruição tem sido impossível de verificar. A Rússia provavelmente ocultará os detalhes por anos. Pode-se dizer que esse ataque foi uma das tentativas diretas mais bem-sucedidas de desmantelar capacidades nucleares de outro país. As perdas da Rússia fizeram com que suas ações na guerra se tornassem cada vez mais erráticas e potencialmente imprevisíveis. Dado o tamanho de seu arsenal, a Rússia poderia facilmente atacar grandes cidades e países da OTAN, causando um ataque inicial devastador. E ainda tem a China, que está passando pela expansão nuclear mais rápida da história moderna. De acordo com o relatório do Pentágono ao Congresso de dezembro de 2024, o arsenal nuclear da China ultrapassou 600 ogivas operacionais em meados de 2024. Para contextualizar, em 2020 o Pentágono estimava que a China tinha cerca de 200 ogivas, ou seja, em apenas 4 anos. A China triplicou seu arsenal nuclear, e a expansão não está desacelerando. O Pentágono projetou que a China terá mais de 1.000 ogivas nucleares operacionais até 2030 e continuará aumentando sua força pelo menos até 2035. Algumas estimativas sugerem que a China pode chegar a ter até 1.500 ogivas nucleares até 2035. A China produz cerca de 100 novas ogivas nucleares por ano. Sobre os ICBMs, a China já possui cerca de 462 mísseis, superando os 333 da Rússia. Esses incluem o Dongfeng 31, o Dongfeng 41 e o enorme Dongfeng 5, que podem transportar várias ogivas com alvos independentes. Todos esses ICBMs podem teoricamente atingir o território dos Estados Unidos da América se lançados da China continental. Em setembro de 2024, a China testou um míssil balístico intercontinental pela primeira vez em mais de 4 décadas. O míssil Dongfeng 31AG transportou uma ogiva falsa até águas internacionais no Pacífico Sul. A China classificou como procedimento legítimo e rotineiro, mas o teste sinalizou claramente o aumento das capacidades do país. A China revelou o novo míssil balístico intercontinental Dongfeng 61, capaz de transportar várias ogivas e atingir mais de 12 mil quilômetros, alcançando todas as principais cidades americanas. A China também desenvolve novas formas de entregar ogivas, além dos mísseis balísticos intercontinentais.
Veja o teste chinês de julho de 2021. Parece ser um sistema de bombardeio orbital fracionário, ou sistema de bombardeio orbital fracionário. A arma orbita a Terra, circula o globo e desce ao alvo a velocidades 5 vezes maiores que o som. Diferente dos mísseis balísticos tradicionais de trajetórias previsíveis, essa arma pode manobrar durante o voo, tornando-se quase impossível de interceptar. De acordo com a Agência de Inteligência de Defesa, a China pode ter até 60 desses mísseis orbitais prontos para serem lançados até 2035, no mar. A China também está modernizando seus submarinos de mísseis balísticos, tipo 094, com novos mísseis que têm um alcance de quase 9.000 milhas, permitindo que submarinos chineses ataquem os Estados Unidos da América a partir de águas protegidas perto da costa chinesa. Em setembro de 2025, a China exibiu publicamente, pela primeira vez, os 3 componentes de sua tríade nuclear no desfile do Dia da Vitória, incluindo o novo míssil balístico aéreo Jingouan lançado por bombardeiros H-6N. Talvez o mais preocupante seja a evidência de que a doutrina nuclear da China está evoluindo. Por décadas, a China adotou dissuasão mínima e política rígida de não usar armas nucleares primeiro, mantendo o arsenal apenas para garantir retaliação em caso de ataque. Mas o relatório do Pentágono de 2024 sugeriu que a China está abandonando essa abordagem, em vez de apenas garantir que pode causar danos limitados em retaliação. Agora, a China busca infligir danos muito maiores a um adversário em confronto nuclear e realizar múltiplas rodadas de contra-ataque. Avaliações de inteligência dos Estados Unidos da América sugerem que a China está caminhando para uma postura de lançamento sob alerta, o que significa que lançará suas armas nucleares imediatamente ao detectar um ataque iminente, em vez de esperar para absorver o primeiro golpe. Essa é uma das políticas mais perigosas da Guerra Fria, porque aumenta o risco de uma guerra nuclear acidental devido a falsos alarmes ou erros de cálculo. Então, como essas 3 potências nucleares diferem em suas abordagens em relação às armas nucleares? Os Estados Unidos nunca adotaram a política de não usar armas nucleares primeiro, mantendo essa opção em situações extremas conforme sua política atual. Os Estados Unidos da América prometem não usar armas nucleares contra a maioria dos países, ou seja, aqueles que são signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear e que cumprem suas obrigações. Mas essa garantia negativa de segurança não se aplica à Rússia, à China ou à Coreia do Norte. A revisão da postura nuclear de 2018 do governo Trump expandiu significativamente o que é considerado circunstâncias extremas que poderiam justificar o uso de armas nucleares, incluindo ataques não nucleares significativos contra forças dos Estados Unidos da América, aliados ou infraestrutura crítica. A Rússia abandonou em 1993 a política soviética de não usar armas nucleares primeiro, devido à fraqueza militar após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A doutrina atual da Rússia, originada da atualização de novembro de 2024, permite o uso de armas nucleares em resposta a ataques nucleares ou com armas de destruição em massa, ou em resposta a ataques convencionais que ameacem a própria existência do Estado. A Rússia parece ter criado o conceito de escalar para desescalar, usando um ataque nuclear limitado no início do conflito para chocar o adversário e forçá-lo a recuar. É assustador pensar que alguém acredite que o uso de armas nucleares acalmaria a situação, em vez de iniciar uma guerra total. Desde 1964, quando desenvolveu seu arsenal nuclear, a China mantém a política formal de não usar armas nucleares primeiro. Ao contrário dos Estados Unidos e da Rússia, a China tradicionalmente armazena suas ogivas separadas de seus mísseis, tornando um ataque surpresa praticamente impossível. Mas, como vimos, há sinais de que isso está mudando. O enorme aumento no número de mísseis e ogivas, o desenvolvimento de satélites de alerta antecipado e a construção de novos campos de silos, tudo isso sugere que a China pode estar caminhando para uma postura de lançamento sob alerta. Embora a China tenha reafirmado repetidamente seu compromisso de não usar armas nucleares primeiro, inclusive em uma coletiva de imprensa do Ministério das Relações Exteriores da China no final de 2024, quando a porta-voz Mao Ning afirmou que a China segue uma política de não usar armas nucleares primeiro e uma estratégia nuclear focada na autodefesa. Alguns analistas questionam se essa política seria mantida em um conflito que ameaçasse o Partido Comunista Chinês. Relatórios de agências de inteligência de defesa
indicam que a estratégia da China pode prever ataque nuclear em resposta à ofensiva não nuclear que ameace suas forças nucleares. A Agência de Inteligência de Defesa afirmou que Pequim pode recorrer ao uso de armas nucleares se uma derrota militar em Taiwan ameaçar a sobrevivência do regime. Agora vamos falar sobre o que torna uma guerra nuclear entre grandes potências fundamentalmente diferente de qualquer conflito na história, incluindo Hiroshima e Nagasaki. Ao lançar bombas atômicas sobre o Japão em 1945, os Estados Unidos atingiram o objetivo dessas armas. Chocaram o inimigo até a rendição. O Japão não podia retaliar com armas nucleares. O uso de 2 bombas encerrou a guerra. Porém, uma troca nuclear entre Estados Unidos da América, Rússia ou China seria bem diferente. As 3 nações têm capacidades de segundo ataque sobreviventes. Eles possuem submarinos que ficam ocultos por meses, lançadores móveis constantemente realocados e sistemas de comando para garantir retaliação. Mesmo que a liderança seja eliminada, isso cria uma estrutura de incentivos aterrorizante. Se alguma dessas nações acreditasse que um ataque nuclear era iminente ou que perderia uma guerra convencional a ponto de ameaçar sua existência, sua liderança enfrentaria uma pressão enorme para lançar primeiro e lançar tudo. Se não agir, suas armas podem ser destruídas antes de serem usadas. Essa é a instabilidade fundamental que a postura de lançamento sob alerta cria. Se a Rússia ou a China acreditarem que os Estados Unidos da América podem usar força esmagadora, independentemente da forma que isso assuma, o primeiro instinto deles seria tentar desabilitar os sistemas defensivos e de retaliação dos americanos antes que possam responder. Isso significa lançar centenas ou milhares de ogivas ao mesmo tempo, e os Estados Unidos da América, ao detectarem, teriam de 6 a 30 minutos para decidir se lançam suas armas. Antes de serem destruídos nos silos, não bastaria 1 ou 2 bombas para encerrar a guerra. Seriam mais de 3.000 ogivas detonando no hemisfério norte em menos de 1 hora. Grandes cidades seriam vaporizadas, instalações militares se tornariam crateras, pulsos eletromagnéticos destruiriam sistemas eletrônicos em continentes inteiros. E isso é só na primeira hora. Estima-se que os incêndios de centenas de detonações lançariam de 5 a 150 milhões de toneladas de fumaça e fuligem na estratosfera. Esse carbono negro absorveria a luz do Sol, fazendo com que as temperaturas globais caíssem até 14 graus Celsius nos 2 anos seguintes. Diferente de Hiroshima e Nagasaki, não haveria vencedor, apenas bilhões de pessoas mortas, e toda a ordem mundial entraria em colapso. Quem tem as armas nucleares mais letais? A Rússia tem mais ogivas nucleares e mostra mais disposição em ameaçar usá-las. Os Estados Unidos possuem os sistemas de entrega mais sofisticados e a força nuclear mais experiente. A China está se expandindo mais rápido que o esperado e desenvolvendo armas novas muito avançadas. Na verdade, quando já se tem armas nucleares suficientes para destruir a civilização, como essas 3 nações há muito tempo, as comparações perdem o sentido. É como perguntar o que é mais mortal, um tsunami ou um tufão, se ambos podem matar todos. O que realmente importa é se essas armas serão usadas algum dia, e a única maneira de garantir que não sejam é por meio de diplomacia contínua, acordos de controle de armas e esforços de não proliferação. A Rússia suspendeu sua participação no novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas em fevereiro de 2023, último grande acordo de controle de armas entre Washington e Moscou. O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário foi abandonado em 2019. A moratória de testes nucleares, mantida desde 1992, está sob pressão crescente. As 3 nações também modernizam seus arsenais. Por outro lado, o presidente Trump sugeriu que pode estar elaborando um plano de desnuclearização com Rússia e China. O Ministério das Relações Exteriores da China parece ter ecoado esse sentimento em suas próprias declarações sobre a manutenção das políticas existentes. Mas se essas declarações levarão a algum progresso real, ainda precisa ser visto. As armas existem, sistemas de entrega funcionam e comandos estão estabelecidos. O que impede uma catástrofe nuclear é a racionalidade contínua de um punhado de líderes mundiais e a ausência de um único erro de cálculo catastrófico. A única forma de evitar isso é as potências nucleares do mundo concordarem que essas armas nunca devem ser usadas.
e construir arquitetura diplomática para garantir que esse acordo se mantenha, mesmo em tempos de crise. Obrigado por assistir. Agora, se você quer saber exatamente como uma possível guerra nuclear pode acontecer, confira nossa análise detalhada e nos vemos na próxima vez no The Military Show.